Olá, povo abençoado, tudo bem? Hoje é véspera de Natal, 24 de dezembro de 2024, e eu quero deixar uma mensagem para você, um Natal em família. E eu quero estar lendo com você o texto que está lá em Lucas capítulo 1, a partir do verso de número 46, que é conhecido como o Cântico de Maria. Mas antes de lermos esse texto, deixa eu ler com você o versículo que antecede, o verso de número 45 do capítulo 1 de Lucas, que diz o seguinte: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe diz. Que texto maravilhoso, não é mesmo? Porque muitas vezes nós temos uma promessa, muitas vezes nós sabemos o que o Senhor quer de nós, muitas vezes nós temos uma palavra de Deus, mas o que nos falta para sermos felizes? Acreditar que Deus pode realizar tudo aquilo que Ele diz. Lá em Números ele vai dizer o seguinte: Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele diz, Ele vai fazer cumprir. O que Ele falou, Ele vai realizar. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nunca falha, é um Deus que vela pela sua palavra. O profeta Isaías, no capítulo 40, ele vai dizer: seca-se a erva, as folhas murcham, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. O que ele está nos ensinando com isso? Que o tempo, ele passa, as estações mudam, mas a palavra de Deus, ela permanece fiel. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, talvez sejam lutas dentro da sua família, lutas dentro de casa, talvez você não esteja conseguindo se reunir com a sua família nessa data comemorativa, nessa data tão especial, onde nós celebramos o nascimento de Jesus, onde nós celebramos o nascimento do Deus encarnado. Mas eu quero te lembrar algo aqui. Você precisa continuar crendo, você precisa continuar acreditando que a palavra de Deus ela vai se cumprir. O tempo pode se passar, as estações irão mudar, você pode até ver que as dificuldades talvez estejam se avolumando na sua vida, mas mesmo assim, o que vai prevalecer no final é a promessa de Deus, é a palavra de Deus. É por isso que esse verso começa dizendo: feliz, bem-aventurado é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe diz. Mesmo diante de tantas impossibilidades, mesmo diante de tantos problemas, né? Inclusive, o texto de Lucas 1,37 vai dizer: pois nada é impossível para Deus. E nós vemos aqui Deus realizando impossibilidades nas famílias. Veja só, Lucas vai retratar no capítulo 1, a primeira impossibilidade que ele vai retratar aqui numa família, que Deus vai realizar numa família, na família de Isabel e Zacarias. Isabel era prima de Maria. Isabel também não podia ter filhos. A Bíblia diz que Isabel era estéril e que ela já estava avançada em idade. Mas a palavra de Deus nos revela em Lucas capítulo 1, que o anjo Gabriel faz uma visita a Isabel e diz que ela teria um filho. Olha que coisa maravilhosa. É Deus transformando as famílias, é Deus agindo em meio às famílias, é Deus realizando o impossível nas famílias. E o mesmo Deus que realizou no passado é o mesmo Deus que realiza hoje no presente. O autor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte, em Hebreus capítulo 13, verso 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O Deus que fez na casa de Isabel e na casa de Zacarias é o mesmo Deus que pode fazer hoje na sua casa. O mesmo Deus que fez uma visitação a Maria, o mesmo Deus que fez a visitação a Isabel, o mesmo Deus que visitou Zacarias, é o mesmo Deus que pode te visitar nesta noite, visitar a sua casa, visitar o seu lar, realizando o milagre da impossibilidade. Deus não muda, Deus permanece o mesmo Deus que realizou todas as coisas através da sua palavra lá em Gênesis 1, o mesmo Deus que carrega no seu currículo a criação do universo. Imagina, o que seria impossível para esse Deus fazer? Eu creio que absolutamente nada. O Evangelho de Lucas, ele é o Evangelho dos esquecidos. O Evangelho de Lucas é conhecido pelos teólogos como o evangelho dos marginalizados, aqueles que eram desprezados, aqueles que não eram vistos pela sociedade, aqueles que não eram ouvidos. Mas Lucas nos mostra aqui
que esse Jesus é o Jesus dos esquecidos. É o Jesus daqueles que não são vistos. É o Jesus daqueles que não são lembrados pela sociedade. Porque Ele se lembra de nós, Ele ouve a nossa oração e Ele enxerga, Ele vê quais são as nossas dores, as nossas fragilidades e as nossas necessidades. É por isso que este Natal é um Natal para ser celebrado ao redor da mesa. É um Natal para ser celebrado em família, porque tudo começa na família. É isso que nós vemos aqui em Lucas, Deus realizando na vida dessa família, dos primos de Maria. Depois, é Deus realizando também na vida de Maria. Esse Deus que cria todas as coisas, esse Deus que criou o próprio Adão, sem precisar de um ventre. Por que Ele criaria, ou por que Ele traria o Criador do universo para a primeira parada ser dentro de um ventre de uma moça, de uma menina? Provavelmente Maria era uma adolescente aí entre 14 e talvez seus 17, 18 anos. Por que a parada do Criador do universo, daquele que nem o universo consegue conter toda a sua glória, toda a sua magnitude, por que ele iria parar dentro de um ventre de uma mulher? Por que ele precisaria ser ensinado por uma mulher e por um homem a andar, por exemplo? Por que ele dependeria de uma mulher e de um homem, de Maria e de José, os seus pais aqui na terra? Por que ele teria que depender, por exemplo, para se alimentar, para se amamentar? Este Jesus nos lembra que todo início começa em família, porque Ele tem um propósito para a sua família, Ele tem um propósito para a minha família. É por isso que o Natal, ele precisa ser celebrado em família. E Maria vai dizer então aqui, no verso de número 46, no seu cântico: então disse Maria, a minha alma se engrandece ao Senhor, e o meu espírito, ele se alegra em Deus, que é o meu Salvador, pois atendeu para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Olha que interessante. Ela coloca aqui, dizendo, Deus, esse Deus grandioso, esse Deus poderoso, é um Deus que atenta para os humildes, é um Deus que se atenta para os pequenos, como eu e você. Talvez você seja uma pessoa desconhecida, talvez você seja uma pessoa que tenha sido esquecida pelas pessoas, esquecida talvez até mesmo pelos seus familiares. Talvez você neste Natal esteja se sentindo sozinha. Não sei como você se encontra, mas eu sei de uma coisa, que este Deus, ele está se atentando para as suas necessidades, assim como ele se atentou para a humilde Maria, de uma cidade tão pequenininha, chamada Nazaré, praticamente desprezada, a ponto de um dos discípulos de Jesus, Natanael, lá em João capítulo 1, dizer, e será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Exatamente, ele se atentou para uma mulher, para uma cidade tão pequena, para uma cidade desprezada, para uma cidade que não era lembrada por ninguém, se lembrou de Maria naquela cidade. Eu quero lhe dizer, este mesmo Deus que viu, olhou e se atentou para as necessidades daquela mulher, é o mesmo Deus que se faz presente hoje conosco aqui. É o mesmo Deus que enxerga quais são as suas necessidades e os seus problemas. Ele continua dizendo aqui para nós o seguinte, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Esse é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que não conhece as impossibilidades, é o Deus que continua fazendo grandes coisas em favor daqueles que o temem, em favor daqueles que o amam, em favor daqueles que zelam pela sua palavra. Eu quero te convidar nesta noite a temer este Deus, esse Deus que te conhece, esse Deus que conhece as suas estruturas, esse Deus que conhece a minha estrutura. O salmista no Salmo 139 diz, antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, o Senhor já havia escrito e determinado todos os meus dias no livro da vida. Esse mesmo Deus
que sabe, inclusive, quantos fios nós temos na nossa cabeça. Quantos fios de cabelo nós temos. Esse Deus que conhece os mínimos detalhes da nossa vida. É este Deus que eu e você podemos confiar. E ela continua dizendo aqui, neste cântico, dizendo: Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos, no mais íntimo do coração. É o Deus que derruba governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Esse Deus é um Deus poderoso. Sabe, as nossas necessidades não serão atendidas pelos governantes ou pela troca de governantes, por aqueles que estão assentados nos mais altos postos da nossa nação. Sabe, quem governa o mundo não são aqueles que estão sentados na cadeira do executivo, não são aqueles que estão assentados nas cadeiras do legislativo no nosso Congresso Nacional. Quem governa o nosso mundo não são aqueles que estão assentados nos tribunais, nos supremos tribunais, mas quem governa a história do nosso mundo é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem faz governantes caírem, é Ele quem coloca governantes no lugar de honra. Deus está governando a história de toda a humanidade. E é exatamente isso que nós vemos no Natal. No Natal, através do decreto de César Augusto, o grande imperador de Roma, ele faz um decreto dizendo, capítulo 2, verso 1, ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Presta atenção, Maria já estava prestes a ter um filho, e este filho era Jesus, o Messias. Mas algumas profecias do Antigo Testamento precisavam ser cumpridas. Por exemplo, Miqueias, capítulo 5, diz que o Messias iria nascer em Belém, mas ela estava em Nazaré. Mas aí Deus toca no coração de César Augusto e manda ele fazer o recenseamento. Esse recenseamento não saiu simplesmente porque César Augusto queria. Esse recenseamento não foi feito simplesmente por uma vontade humana. Este recenseamento nos mostra que quem governa o mundo, quem governa o coração de cada governante, de cada poderoso, é o Deus excelso, aquele que está sentado no alto e sublime trono, mas aquele que se faz presente no meio de nós, aquele que se tornou o Verbo encarnado e habitou entre nós. Sabe, esse texto de Lucas capítulo 2 nos revela que Deus governa o coração dos poderosos. Por causa desse recenseamento, a profecia se cumpriu. Foi um querer de César Augusto? Não. Foi um decreto do Rei dos Reis. Foi porque César Augusto quis? Não. Foi porque o Supremo, o Deus Todo-Poderoso, coloca no coração de César Augusto: agora é a hora, chegou o tempo, o Rei dos Reis há de nascer, e para que a profecia se cumpra com maestria, ela precisa sair de Nazaré, fazer uma trajetória de cerca de 160 quilômetros e ir até Belém, para que a profecia de Miqueias se cumpra e o nascimento de Jesus aconteça em Belém da Judéia. Esse é o Deus que nós cremos, o Deus que governa todo o universo. E ela termina aqui no seu cântico dizendo: encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e os seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. É a palavra de Deus se cumprindo. E neste Natal, eu quero te convidar a sentar com a sua família. Sabe, talvez vocês estejam passando por momentos difíceis, como aconteceu também no primeiro Natal. O primeiro Natal foi marcado por muitas dificuldades. Nós vemos isso acontecendo na casa de Isabel e de Zacarias, mas a palavra de Deus se cumpriu. Nós vemos isso acontecendo na casa de José e Maria. José quase rejeitando Maria, mas Deus aparece para José e falando: não, José, não rejeite Maria, porque o filho que ela espera é o cumprimento da profecia que vai mudar toda a história da humanidade.
Sabe, são muitas dificuldades. É um casal que está fazendo uma viagem longa, e já prestes a ter um filho. Quando chega ali no local, em Belém, nós vemos que todas as hospedarias estavam cheias, nada sobrou, a não ser uma estrebaria. E eu quero fazer uma reflexão sobre isso. Talvez você também esteja com a vida muito cheia. Talvez você, nesta noite, você precisa, quem sabe, frear algumas atividades na sua vida. Talvez você não esteja priorizando aquilo que precisa ser prioridade em sua vida e na minha vida também. Sabe, nós precisamos entender que Jesus não é apenas um cara legal. Jesus é o próprio Deus. E Ele precisa reinar nas nossas vidas. E para que Ele reine em nossas vidas, nós precisamos nos esvaziar de muitas coisas. Quem sabe nós não estamos como esses belemitas, cheios demais para recebermos Jesus. Quem sabe, dentro da sua casa, vocês não estejam cheios demais de atividades, cheios demais de projetos, cheios demais de sonhos. E talvez você não esteja priorizando o Rei dos Reis. Eu quero te convidar, você e sua família, a se esvaziarem, a deixarem alguns projetos de lado, alguns planos pessoais, sonhos pessoais, e colocarem em primeiro lugar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Verbo, o Jesus, o Messias, o Criador de todas as coisas. Ele precisa tomar o primeiro lugar nas nossas vidas e nas nossas casas. Nós precisamos não apenas ter um Natal em família, mas nós precisamos deixar que Jesus seja o centro das nossas vidas. Eu quero te convidar a fazer isso nessa noite. Talvez você esteja cheio demais, não é verdade? Cheio demais, não esteja conseguindo dar mais tempo para sua esposa ou para o seu marido, não esteja conseguindo dar tempo para seus pais, para os seus filhos, eu não sei. Cheio demais de atividades. Este mundo pós-moderno tem sobrecarregado a sua vida. Mas nessa noite eu quero te convidar a deixar Jesus ser o primeiro lugar do seu coração, o primeiro lugar na sua vida. E aí sim, você vai fazer esse cântico. Um cântico de exaltação, um cântico de alegria, um cântico aonde a ansiedade que toma conta da sua vida, ele vai embora. Porque Jesus, ele vai entrar. E como Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 7, ele vai dizer: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de nós. Esse Jesus, ele tem poder para cuidar das nossas necessidades. Você pode entregar para ele hoje as suas ansiedades, as suas necessidades, os seus problemas, as suas impossibilidades. Você pode entregar a Deus, porque Deus pode cuidar dos seus problemas. Este Deus que no passado atuou na casa de Isabel e de Zacarias fazendo o impossível. Esse Deus que fez o impossível na vida de Maria. Este Deus que continua realizando o impossível nas nossas famílias. Esse Deus se faz presente. Que neste Natal, eu e você possamos viver um Natal diferente. Um Natal com Deus sendo o centro da nossa família. Que Deus abençoe você.